Glória a Deus. Graça e paz, amados. Pode tomar o seu assento. Que alegria poder voltar aqui, nessa comunidade tão querida, Igreja Livre em Cristo. Igreja esta que eu tenho o privilégio de ter muitos amigos aqui, não é? Deus abençoe todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Pastor Paulo, meu amigo, Deus te abençoe muitíssimo. Os amados irmãos ali do som e todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite um texto da palavra de Deus. Abra comigo no Salmo 137. Salmo 137. Glória a Deus. Eu quero pedir uma gentileza para você, que você continue com tua Bíblia aberta durante a mensagem, tá bom? Por tratar-se de um sermão expositivo, nós vamos destrinchar esse texto de ponta a ponta, para que você entenda melhor a exposição da Escritura, entenda melhor a pregação da palavra, para que você saia daqui entendendo o que Deus falou com você. Então, por gentileza, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a pregação da palavra no Salmo 137. Quem encontrou, diga amém. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amados, eu quero pregar essa noite sobre triunfo no cativeiro. Triunfo no cativeiro. Pastor, como é que alguém pode ter triunfo dentro de um cativeiro? Cativeiro é um lugar que você tem privações. Cativeiro é um lugar onde você não tem liberdade para fazer o que você quer, porque você está debaixo de uma ordem que você não gostaria de estar. Cativeiro é um lugar de angústia. Como eu posso ter triunfo no meio da angústia? Como eu posso me alegrar num cativeiro? Como eu posso triunfar em um ambiente desfavorável? Essa mensagem, ela vem de encontro à nossa alma, queridos, porque muitos de nós estavam torcendo para chegar meia-noite e ultrapassar este ano que foi tão sombrio. Um ano em que um vírus coloca um planeta Terra inteiro de joelhos. Um ano em que muitas pessoas perderam parentes queridos, amigos queridos. Um ano em que as funerárias ganharam muitíssimo dinheiro por causa de um vírus que coloca um planeta inteiro dentro de um cativeiro espiritual, dizimando a vida de muitas pessoas. Talvez você que me ouve aqui, ou você que está me ouvindo pela internet, deva ter passado a infelicidade de ver algum ente querido, um amigo, descer à sepultura por causa desse vírus.
Eu tive uma perda na família, uma tia muito querida lá de Goiânia, foi dizimada pelo Covid-19. Então, mediante a isso, como que nós triunfamos no cativeiro? Veja que esse texto se encontra nos Salmos. Salmos em hebraico é Terrilim. Terrilim é cânticos de louvor. É o inário da Bíblia. Quando você abre Salmos, do Salmo 1 até o Salmo 150, nada mais é do que as composições inspiradas pelo Espírito Santo que foram escritas ali, por Davi, por Moisés e por outros autores. Os Salmos, o Terrilim, ele é classificado em salmos de adoração, salmos de comunhão, salmos de fuga, e esse salmo aqui ele tem uma classificação diferente. Ele é chamado de salmo imprecatório. O que é um salmo imprecatório? Imprecar é o mesmo que amaldiçoar, é reclamar, protestar. Pastor, mas por que isso? Porque o escritor desse texto estava literalmente dentro de um cativeiro, longe da sua família, longe da sua pátria, passando os piores momentos da sua vida. Israel havia se corrompido, haviam deixado o caminho do Senhor, porque haviam se envolvidos em cultos idólatras, e eu quero aqui abrir uma aspas, dizer que muitos pecados são terríveis para Deus, como o adultério, prostituição, mentira, são pecados que Deus desaprova. Entretanto, existe um pecado que Deus abomina, é o pior pecado para Deus, é a idolatria. A ponto de Deus escrever na sua magnitude dentro da lei judaica, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus abomina a idolatria. Então esse povo agora migra para a idolatria, e Deus, para corrigir o povo, precisava mandar juízo sobre o povo. E qual foi a forma que Deus escolheu de mandar este juízo? Foi mandar o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, no ano de 586 a.C. Esse homem invade Jerusalém, cerca a cidade, mata as pessoas que ali dentro estavam. As pessoas morriam a fio da espada, as pessoas morriam de fome, e eram mortes tão horríveis que, se você ler o último verso do texto, vai dizer que as crianças judias eram arremessadas contra as pedras. Imagina você que é mãe, você que é pai, tente imaginar essa cena. Alguém, um soldado entrando dentro da sua casa, pegando seu filho de 2, 3 anos e batendo a cabeça dele numa rocha, numa pedra, até ele vir a óbito. Tenta imaginar a cena. Tenta imaginar a carnificina que estava ocorrendo dentro dos muros de Jerusalém. E o pior não é isso. Os que estavam dentro eram torturados e mortos. E os que conseguiam escapar para fora dos muros da cidade eram encurralados pelos edomitas. Ou seja, dentro da cidade morriam de fome, morriam espancados, e fora da cidade morriam também exterminados pelos edomitas. Pastor, qual era então a única forma de sobrevivência? Eram ir para o cativeiro. Tem hora que a única forma de você respirar e ser tratado por Deus é quando Deus permite na tua vida um cativeiro. A única forma às vezes que Deus tem de moldar alguém, de tratar com um crente, de colocar ele na posição que ele quer, é permitindo na vida dele um cativeiro espiritual. Então esse povo só teve uma saída: se ficasse dentro da cidade, morria; se saía, encontrava-se com os edomitas e eram literalmente exterminados. Muito bem, eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, para que você entenda qual foi a postura daquele povo quando chegaram no cativeiro. Lembrando que
a única forma de sobrevivência era acompanhar os soldados babilônicos até a Babilônia, até o cativeiro. Veja o que diz o verso de número 1. Qual foi a primeira atitude de quem chegou no cativeiro? Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos. Primeira coisa que eles fizeram quando chegaram na Babilônia, os judeus exilados, se assentaram. O que isso significa? Só se assenta quem está cansado. Eles estavam dizendo: eu não aguento mais essa vida. Eles estavam dizendo: eu não aguento mais esse vento. Eles estavam dizendo: não aguento mais essa prova. E talvez você entrou aqui com essa postura essa noite, de alguém sentado, dizendo: eu não aguento mais esse desemprego. Eu não aguento mais essa guerra na minha casa. Eu não aguento mais amar e não ser retribuído ou retribuída. Eu estou cansado. Eu venho para o culto, eu adoro a Deus, mas só Deus sabe como eu estou cansado. Eles se assentaram como uma forma de protesto para dizer: não aguentamos mais. Cativeiro. Veja o que diz o verso 1. A segunda coisa que eles fizeram, acompanhe comigo: nos assentamos e choramos. Assentaram-se, cansados da prova, e choraram de angústia. A psicanálise diz que o choro faz bem. Quando você chora, você espreme o pus da alma para fora. Isso é terapêutico e faz muito bem. Entretanto, o choro desses homens não era um choro de alegria, de gozo, um choro de ver um filho nascer, um choro de ver uma porta aberta. Não, era um choro de tristeza, de dor e de angústia. Por quê? Estavam longe da pátria, longe do templo e longe da arca da aliança. Isso é que provocaram o choro deles. Longe da pátria, lugar que eles cresceram, que viram os filhos crescer. Longe do templo, ou seja, da adoração a Deus. Por quê? Porque caíram a real. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós deixamos de adorar o Deus verdadeiro. Já aconteceu com você? Ou talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra essa noite, dizendo: pastor, eu estou muito tempo longe da igreja. Ou talvez você que me ouve pela internet, ouvindo essa palavra: pastor, eu sei o que esses israelitas sentiram, porque eu também estou longe do templo. Será que não é hora de você fazer uma reflexão interna em você e retornar ao templo? Retornar à igreja? E tem muita gente pregando por aí que você não precisa de igreja para adorar a Deus. Adora em casa. Faz culto em casa. Você não precisa de igreja. Isso é uma falácia. A Escritura diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Precisamos um dos outros. Choro de angústia, longe da pátria, longe do templo, e o pior, longe da arca da aliança. Ou seja, longe da presença de Deus. Já passou uma fase dessa na vida? Você fazer um autoexame e dizer: eu estou longe da presença de Deus. E não se assuste com o que eu vou falar. Isso pode acontecer dentro da igreja, tá? Está no templo, mas o coração está longe da presença de Deus. Acompanhe comigo o verso de número 2. Outra atitude que esses homens, que essas mulheres tomaram. Mas veja, deixa eu fazer uma pergunta para você. Até esse momento aqui do texto, eu pergunto: eles se lembraram de Deus? Não se lembraram de Deus. Olha o que o texto diz: nos assentamos, não lembramos de Deus. Choramos, também lembramos de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes no meio do cativeiro a gente lembra de tudo, menos de Deus.
Pastor, e do que eles se lembraram? O texto vai dizer no verso 1, lembrando-nos de Sião, ou seja, eles se lembraram da pátria, da alegria da pátria, da bênção da pátria, mas não se lembraram do dono da pátria. Isso é um perigo. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Eu me sinto feliz recordando das bênçãos de Deus e não do Deus da bênção. E esse é um problema. Você tem que adorar a Deus pelo que Deus é, e não por aquilo que Deus pode dar a você. E o texto está sendo enfático, e eles estão dizendo o seguinte: olha, estamos tristes, estamos chorando, mas tivemos uma lembrança boa. O quê? Sião, nossa casa, nossa família, nossa alegria. Lembrar de tudo isso é bom, mas na hora do cativeiro, a melhor coisa que tem é lembrar daquele que pode tirar você do cativeiro com mão forte. E nós às vezes esquecemos de lembrar do nosso Deus, não é? Verso de número 2, acompanhe comigo. Nos salgueiros que está no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eles chegam no cativeiro, ok? Porque era a única saída de sobrevivência, pastor Paulo, não tinha como. Se ficasse dentro de Jerusalém, morto. Se saía, os edomitas pegavam. Só tinha um jeito. Quer viver? Quer. Vai para o cativeiro. Eles chegam, se assentam, forma de protesto, choram de angústia, não lembram de Deus, lembram da bênção de Deus, e para protestar e para fazer birrinha para Deus, sabe o que eles fazem? Olham o salgueiro e pegam as harpas, instrumento de adoração, e pendura, como quem diz: não adoro mais. Chega de adoração, chega de dar glória a Deus, chega de tocar, chega de adorar. Eles penduram a harpa no salgueiro. Mas o que chama atenção nesse versículo, que eu quero que você preste atenção, não é simplesmente o fato deles colocarem a harpa no salgueiro e deixarem de adorar. Olha o que o texto diz: nos salgueiros que está no meio dela. Dela quem? Da Babilônia. Observe: penduramos as harpas, instrumento de adoração, não adoraremos mais, não glorificaremos mais, não bendiremos mais o Senhor. Penduramos o salgueiro no meio dela. Dela quem? Da Babilônia. Pastor, mas o que isso tem a ver? A palavra Babilônia tem dois significados. O segundo significado, por que, pastor, você vai falar do segundo? Porque o primeiro eu vou deixar para o final. O segundo significado de Babilônia tem o seu significado na língua hebraica. Babilônia no hebraico significa confusão. Vem de Babel, a torre de Babel, a torre da confusão das línguas. Babilônia significa em hebraico confusão. E como que fica a interpretação então, pastor? Se o texto diz: penduramos as nossas harpas no salgueiro, no meio dela, dela quem? Da Babilônia. Então eles estão dizendo o seguinte: nós penduramos as nossas harpas no meio da confusão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando tudo vai bem, a gente adora, a gente é crente. Mas quando começa a confusão, a gente para de adorar. Quando o bolso está cheio de dinheiro, a gente glorifica a Deus. Mas quando eu fico duro, eu paro de adorar no meio da confusão. Isso é um perigo. Quando o cartão está pago, quando está tudo bem, quando eu posso ir na churrascaria, eu dou glória, dou pulo, falo língua estranha. Mas quando a finança aperta, eu penduro a harpa no salgueiro, paro de adorar no meio da confusão. Já passou por isso? Ou conhece alguém que procede assim? Quando está tudo bem, ele é muito crente, ele é muito espiritual, ele é muito santo. Agora quando está no meio da confusão, ele pendura a harpa, não vem para o culto mais, não adora mais, não exalta mais, não glorifica mais. Pare para pensar e analise a gravidade disso. Eles estão dizendo por tabela para Deus: Senhor, no meio da confusão nós não te servimos mais, então eu vou pendurar esse negócio aqui, porque a partir de hoje eu não sou crente mais, porque eu estou na confusão. Eu pergunto até aqui para vocês: será que nesse exato momento eles lembraram de Deus até aqui?
Não. Lembrando que estão no cativeiro, lugar que Deus colocou para tratar aquele povo incrédulo. Acompanhe comigo o verso de número 3. Olha o que diz: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Quem eram esses aqueles que levavam eles cativos? Soldados da Babilônia. Imagina, você sai da sua terra, o soldado mete corrente no seu braço e começa a te arrastar. Vem para cá. E começam a arrastar e debochar ainda. Por que, pastor? O texto diz que eles debocharam. Vou ler de novo o verso de número 3. Porquanto aqueles que nos levaram cativos, soldados babilônicos, nos pediam uma canção. Eles estavam dizendo assim: ô judeuzinho, canta uma música aí, vai. Adora agora aí, quero ver. Exalte a Deus aí. Olha como o diabo ele é sarcástico. Olha como o diabo é cínico, usando as pessoas. No meio da confusão, no meio dessa coisa ruim toda, os próprios soldados babilônicos dizendo: canta uma canção para a gente aí. E olha o que o texto vai dizer: que aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos. Pastor Marcelo, o que é isso? Eu te explico. A tristeza dos judeus estava contagiando os próprios soldados babilônicos. Estava dizendo: alegra a gente também, porque vocês estão tão tristes, nós estamos ficando tristes também. O que isso significa, pastor? É que no cativeiro, a tristeza que você tem contagia as pessoas. Se nós não derramarmos a nossa angústia no quarto para Jesus, e não e expor essa angústia ao léu, nós vamos contagiar as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você tem que colocar uma máscara e ficar tudo bem. Eu estou dizendo que para você expor os teus anseios, existe um quarto de oração para você chorar, para você debruçar, para você cair de joelhos. Olha que coisa, essa angústia, ela foi contagiante. Ou seja, os soldados babilônicos estão dizendo assim: olha, a angústia de vocês está trazendo angústia para nós também. E eu pergunto, até aqui, lembraram de Deus? Não. Ou seja, o chicote estralando no lombo e nada de adorar, nada de glorificar, nada de dizer que Deus é santo, nada de dizer que Deus é poderoso. Acompanhe comigo, por favor, verso número 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Os soldados: alegra a gente aí, rapaz, canta uma música, canta um louvor, pega a harpa, tira do salgueiro e começa a adorar. Eles olham para os soldados da Babilônia e falam assim: ô gente, como é que vocês querem que a gente adore em terra estranha? Nós não estamos na nossa pátria. Sabe o que eu aprendo aqui? Crente de adoração geográfica: só adoro na minha pátria, só glorifico a Deus quando está tudo bem. Quando estou desempregado? Não, faço não. Só glorifico a Deus quando o cartão de crédito está, posso gastar o que eu quiser. Quando a fatura vem? Não. Só glorifico a Deus quando estou saudável. Quando eu vou para o leito de enfermidade? Não. O que é isso? Adoração geográfica. Como podemos adorar, cantar um cântico para Deus em terra estranha? Eles estão dizendo: gente, a gente só adora em Sião, aqui não. Deus está dizendo para nós aqui: nós devemos adorar na igreja, em casa, na rua, no trabalho, andando de bicicleta, dentro da academia, aonde você for, você tem que ser um adorador. A tua adoração não pode ser geográfica, você tem que dar glória a Deus em todo o tempo que você estiver sobre a face da terra, em todo o tempo. Oh, glória ao nome bendito de Jesus.
Daniel também foi para a Babilônia, mas a adoração não era geográfica. Eu adoro aqui, eu adoro em Jerusalém, eu adoro na cova, eu adoro no meio do leão, eu adoro na bonança, eu adoro na tristeza, eu adoro na alegria. Eu sou crente cheio do Espírito Santo, na angústia, na dor, com dinheiro, sem dinheiro. Eu vou adorar, porque quando Jesus arrebatar a igreja, nós vamos adorá-lo para sempre, para sempre, para sempre. Você pode aplaudir Jesus por essa bendita e poderosa palavra? Oh, glória ao nome bendito de Jesus. A pergunta de Deus para nós, até esse momento, lembraram de Deus? Não. Acompanhe comigo, por gentileza, queridos, o verso de número 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. A destra, segundo o costume judaico, o lado direito de um judeu, é o lado bendito do corpo. Costume deles. Se o judeu te der um tapa com a mão esquerda, ele está dizendo assim, ó, o meu lado que não presta está batendo em você, porque você não presta também. Então quando o texto diz com muita clareza aqui, esqueça minha destreza, eles estão dizendo, Senhor, o meu lado bom também já não é mais bom, eu estou tão triste que eu não quero nem saber mais disso. E curioso é que no verso 5 ele diz, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, lembrar de Deus? Não, lembrar de quem? Jerusalém. E curiosamente, o texto vai continuar e dizer mais para frente, referindo-se que para eles, Jerusalém é a minha maior alegria. Eles estão dizendo novamente, Senhor, nós adoramos mais as bênçãos do que os donos da bênção. Nós glorificamos mais a Jerusalém do que o Senhor. Receber bênção de Deus é muito bom, não é? Receber um trabalho novo é excelente, receber uma saúde, uma cura espiritual é muito bom, receber uma bênção financeira é muito bom, é ótimo, mas eu vou te dar um conselho, tudo o que vier às tuas mãos, toda dádiva divina que Deus colocar nas tuas mãos, seja ela uma cura, seja ela uma porta de emprego, seja ela uma bênção matrimonial, seja ela uma paz, uma alegria, talvez um filho que está afastado e retornou para Jesus, talvez um casamento que estava próximo à falência e houve uma reconstrução de Deus, toda dádiva, toda boa dádiva que você receber de Deus, dê a honra, a glória e a gratidão a Deus. Diz abertamente para Deus o seguinte, Senhor, essa bênção é muito boa, eu estou muito feliz com essa bênção, mas se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui para receber essa bênção. A maior prova disso é você e eu estarmos aqui, mediante uma doença que assola o planeta. Se ainda está entrando ar no seu pulmão, é porque tem vitória, tem triunfo, tem graça e tem bênção de Deus para a tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria Escritura diz que para aquele que desceu à sepultura não há mais esperança. Por mais milionário que uma pessoa seja, quando ela desce à sepultura, acabou. Ou está no inferno ou está no céu. E para nós que fomos poupados dessa pandemia terrível, há esperança. E para nós que estamos aqui respirando, há esperança. E para nós que estamos nesse culto dando glória a Deus, há esperança, há saída, há milagre, há porta aberta. E esse ano é ano que Deus pode abençoar você de uma forma triunfante, em nome do Senhor Jesus. Até aqui, até o verso 5, não se lembraram de forma alguma de Deus. Acompanhe comigo agora o verso 6, para você ver a birra de um povo birrento. Olha o que o verso 6 diz. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Olhe para cá. Sabe o que é, o que significa na língua original isso aqui? Apega-se a minha língua ao paladar. No texto original, a explicação é a seguinte: o paladar está no céu da boca,
Apegue-se minha língua ao paladar, ou seja, eu vou grudar minha língua no céu da boca para não falar mais absolutamente nada para Deus. Não faça isso agora para não constranger você, embora você esteja de máscara, mas faça isso em casa, faça o teste. Tente falar alguma palavra com a língua no céu da boca. Não sai. Pastor, então o que os judeus estavam dizendo ali? Senhor, eu vou grudar minha língua no céu da boca, porque se eu assim o fizer, não sai dos meus lábios nenhuma palavra de adoração. O que é isso, pastor Marcelo? Birra. Sabe criança que vai no mercado e pega um chocolate e dá um show? Quem já passou por isso aqui? Eu já passei. Que vergonha, Jesus. A menina deita no chão, rola para lá, faz aquele... e não dá o chocolate para ver. Pastor, o que é isso? Judeu. Aqui, ó. Cola minha língua no céu da boca. Senhor, a língua quando cola no céu da boca, não sai palavra, fica impronunciável qualquer adoração. Eles estavam dizendo, ó Senhor, eu vou grudar minha língua no céu da boca, porque eu não vou mais adorar o teu nome, eu estou no cativeiro. E às vezes quando vem uma angústia na nossa vida, se você der lugar à carne, você gruda a língua no céu da boca, você não adora mais. Se você não filtrar o cativeiro como uma bênção, pastor, cativeiro é uma bênção? Sim, cativeiro é a forma que Deus nos corrige e nos coloca no eixo de novo. Ninguém gosta de passar, mas tem que passar. É o molde de Deus. É a escola superior do Espírito Santo, pastor. É o cativeiro. É no cativeiro que Deus forma os seus melhores guerreiros. É no cativeiro que Deus molda as melhores pessoas, para que você e eu não venhamos a ser um crente mimado, a última bolachinha do pacote de Jesus. É no cativeiro que Deus trata a gente, para a gente ficar mais forte. Quando vier uma outra luta, a gente olhar para o céu e falar, Senhor, passamos pelo cativeiro, adorando, bendizendo, exaltando, glorificando, e estamos de pé para a sua honra, glória e louvor do teu nome. Aí eu pergunto a todos aqui, até esse momento, lembraram de Deus? Sim ou não? Não. Verso de número 7. Por favor, acompanhe comigo. Lembra-te? Lembra-te? Opa, lembraram? Agora lembraram, não é? Olha só. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, ou seja, daqueles que estavam lá fora, esperando a gente, fora do muro, se a gente escapasse. Lembra deles, Senhor, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Lembraram de Deus agora, sim ou não? Lembraram, mas da forma errada. Como assim, pastor? Lembraram com um sentimento de vingança. E aqui eu quero te dar uma lição. Eles viram os filhos deles sendo mortos, arremessados nas pedras, como diz o último verso. Eles viram parentes e amigos morrerem de forma brusca, ao fio da espada. Eles viram conterrâneos escaparem dos muros de Jerusalém e serem encurralados e mortos pelos edomitas. Agora eles olham para Deus agora e lembram de Deus, mas lembram de Deus com um sentimento de vingança, dizendo assim, Senhor, mata esses cabras que fizeram isso com a gente. Lembraram de Deus nutrindo o sentimento de ódio e de vingança, e aqui está o segredo. O sentimento de ódio e de vingança os impediam de cantar, de adorar a Deus. O que Deus está dizendo para nós? Eu não sei se você passou por algum problema familiar, alguma palavra, alguém que magoou você, alguém que entristeceu você. Está aí a raiz de você não querer cantar mais, não adorar mais. E se a gente procede de tal maneira, o que vai acontecer com a gente? Nós não iremos mais adorar,
a língua vai colar no céu da boca e nutrir ódio de alguém nos impede de cantar. As maiores bênçãos espirituais na vida dos servos de Deus surgem quando a mágoa, o ódio e o rancor é destravado do coração. Então Deus está falando com alguém aqui. Perdoe essa pessoa que humilhou você. Perdoe esse parente que destratou você. Perdoe esse cônjuge que liberou uma palavra contrária sobre a tua vida. Você que está me vendo pela internet, perdoe este filho que liberou uma palavra de maldição contra você. Perdoe esse patrão que xingou você. Porque se você não liberar esse perdão, você vai permanecer no cativeiro. Se a tua alma não for liberta desse sentimento maligno, você pode vir para o culto o ano inteiro, você até se alegra, você até chora, mas acaba o culto, você volta para a estaca zero. Deus está falando com alguém aqui. O Senhor está dizendo, o seu cativeiro eu permiti para tratar você. E hoje eu estou esclarecendo à luz dessa palavra, eles ficaram cativos, pararam de adorar, porque nutriram ódio das pessoas. Pastor, então qual é a solução desse cativeiro? O que Deus está nos ensinando hoje? Qual é a solução do meu cativeiro? Afinal de contas, foi dito aqui que iria ser pregado sobre triunfo no cativeiro. Aonde eu vi triunfo até aqui, pastor? Não vi. O próprio texto vai nos ensinar a solução. Pastor, aonde está a solução? Aonde está o meu triunfo no cativeiro? Está lá no cativeiro. Porque Deus vai fazer você triunfar no seu cativeiro. Eu vou explicar de novo para você entender. Deus vai fazer você virar a chave, dar a volta por cima. É lá na situação que você está enfrentando, é lá. É na tua casa, no teu trabalho, não sei, é lá no cativeiro que Deus vai fazer você virar a chave. Pastor, mas como é que eu posso entender essa solução à luz desse texto? Primeiro, a solução está no próprio cativeiro. Como, pastor? Eu disse aqui que a palavra Babilônia tinha dois significados, não é? Babel, no hebraico, confusão. Eles pararam de adorar no meio da confusão. Só que na língua de origem, na língua babilônica, na língua suméria, que é muito mais antiga que o hebraico, não é? Que hoje Babilônia ali é uma parte da Mesopotâmia, onde está o Iraque, exatamente onde está o Iraque. A língua muito mais arcaica, a língua da Mesopotâmia era muito mais arcaica do que a língua hebraica. Portanto, antes de ser Babel, confusão, no hebraico, na língua arcaica da Babilônia era Babil. Babel no hebraico, confusão. E Babil, pastor? Porta de Deus. Babel, confusão. Babil, porta de Deus. Pega essa profecia e leva para casa. Deus vai abrir uma porta no meio da confusão. Babel, confusão. Babil, porta de Deus. Deus vai abrir uma porta no meio da confusão. Olha o que Deus está dizendo. Está confuso? É lá que eu vou abrir a porta. Está tendo confusão lá? É lá que eu vou abençoar. O chicote está estralando lá? É lá que eu vou abençoar. É no meio do seu cativeiro. É lá, é lá. Oh, Ramanderevasu Kenderemei Resuri Mihácia. Glória ao nome bendito de Jesus.